Olá, senhores e senhoras. Então, gostaria de saber de vocês como está a preparação aí para a prova, que se nada mudou, comente aí nos comentários, que será no dia 4 de setembro. Falta menos de um mês aí para a prova da Polícia Militar, ou para você que está estudando para outros concursos e está vendo esse vídeo aí também, que faz parte da Constituição do Estado de São Paulo. Aqui no caso, já estudamos, no caso do edital da Polícia Militar, já estudamos praticamente metade do edital, mas vamos terminar antes da data da sua prova, com certeza, né? Já estudamos o título 2 e agora só falta o título 3 da Organização do Estado. Hoje vamos ver o capítulo 1 da Administração Pública, onde só vai cair a seção 1, Disposições Gerais. Veja então aqui na nossa Constituição. Vamos ver. Muito bem, então já vimos aqui. O que é que já vimos, né? Já vimos o título 2 da Organização e Poderes, capítulo 3 e 4 do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Aí, ó, da Organização dos Poderes, do Poder Judiciário. Deixa eu ver aqui. Primeiro é do Poder Executivo, né? No capítulo 3 do Poder Executivo, já vimos ele inteiro. Vamos conferir aqui. Isso, o capítulo 3 cai inteiro. E também, mas só que o capítulo 4 só cai a seção 5. Então, o capítulo 4 vimos aí, o do Poder Judiciário, só cai a seção 5, que o nome atual é da Justiça Militar do Estado, embora no seu edital está com o nome antigo, né? Do Tribunal de Justiça Militar dos Conselhos de Justiça Militar. Mas o que interessa hoje são as disposições gerais da administração pública, ali da organização do Estado. Então, vamos ao que interessa, não é? Aqui, ó. Seção 1. Tudo isso vamos ver logo após a vinheta. Muito bem, então aumentando aqui para vocês, artigo 111. Vamos lá. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Então, toda a administração pública, na verdade, né? Mas vamos fazer aí, utilizar a nossa técnica. A administração pública direta, todo mundo já sabe, direta, e quais as outras duas palavrinhas que tem aqui? De qualquer dos o que do Estado obedecerá a quais princípios? E eu dei uma pausa aqui para criar para vocês uma frase para a gente decorar esses princípios da administração pública. Então, vamos utilizar a seguinte frase, ó. A administração pública obedecerá aos princípios da... Então, você se lembra da seguinte frase, ó. O interesse público final é que limpe sua própria moradia. Por quê? Aqui temos todos, se você lembrar dessa frase, se você decorar essa frase, o interesse público final é que limpe sua própria moradia, você vai conseguir abranger todos esses 9 princípios expressos aqui no artigo 111, que é o seguinte, ó, princípio do interesse público, aqui no final, princípio o interesse público final, o 2 aqui é o da finalidade, é que limpe,
E aqui já vem, ó, os princípios da administração pública, aqueles conhecidos, né? O LIMP da vassourinha, que são 3, ó, legalidade, impessoalidade, 4, 5, moralidade, 6, publicidade e 7, eficiência. Na verdade, eles são 5, né? Mas aqui ele já chegou no 7º na nossa frase. O interesse público final é que limpe sua própria moradia. E aqui, apenas para lembrar dos 2 últimos, ó, o 8º, que é de motivação, e de razoabilidade, moradia, certo? Então, como que ficou a nossa frase? Administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá, ou seja, tanto o poder legislativo quanto o executivo e o judiciário obedecerão a todos esses 9 princípios que acabamos de ler. São eles: o interesse público final é que limpe sua própria moradia. Então, interesse público, finalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, moralidade já falamos, né? Motivação e razoabilidade, que é o 9º. Então vamos então para o artigo 111 para continuar os nossos estudos, que traz o seguinte: é vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral da Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública direta, fundacional de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas e estaduais, e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Então aqui trouxe uma pancada de cargos, né, que não poderão nomear pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal. Então, condições de quê? Que esse artigo aí traz para a gente. Deixa eu aumentar aqui. E quais tipos de secretário? Secretário de quê? Temos também diversos tipos de procuradores, né? Aliás, 2 tipos de procuradores. Procurador-geral de onde? 2 tipos de procuradores. Temos um defensor público. Qual defensor público que é, né? Superintendentes e diretores de órgãos da administração pública o que, né? Que mais? Agências. Quais tipos de agências e autarquia? Agora, no caso, diretor-geral de que? Reitores de universidades públicas. Quais universidades públicas? E ainda todos os cargos de livre provimento dos poderes. Cargos de livre o quê? De todos os poderes, né? Então, vamos fazer esse exercício mental aqui. No artigo 111, como é que ficou? É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado e secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado. Então, ó, veja que interessante, secretário de Estado e procurador-geral do Estado.
Quando vier o secretário de Estado, lembre que tem um adjunto também, secretário adjunto. Já no procurador-geral, os dois são procuradores gerais, só que um é da Justiça e o outro é do Estado, assim como secretário de Estado. Entra a Justiça também. E falando em Justiça, entra o defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta e fundacional. Não se preocupem muito, porque vai decorando aí conforme o tempo e conforme as suas repetições. Agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas federais, não, reitor das universidades públicas estaduais, e ainda para todos os cargos de livre provimento, ou seja, de livre nomeação e exoneração, dos poderes executivos, legislativos e judiciários do Estado, aqueles cargos comissionados, certo? E o 112 diz o seguinte: as leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos, né, poderá ser resumida. Então, aqui estamos falando de leis e quais tipos de atos externos deverão ser publicados no órgão, em qual órgão do Estado, para que produzam seus efeitos. Que tipos de efeitos? A publicação dos atos não o quê? Poderá ser de que forma, certo? Então vamos aí ativando a nossa mente, né? Deixando essas lacunas para forçar o cérebro a assimilar a informação completa. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não, se falamos dos atos externos, aliás, atos normativos, né? Então, agora nós vamos falar dos não normativos. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Certo? Então, vamos para o 113, que diz o seguinte: a lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Então, aí fica algumas regras para o legislador, que deve fixar o que para a prática dos atos administrativos. Estabelecer também o que para a sua revisão, indicando seus efeitos e forma de quê. Então, o legislador deve ficar atento, porque na própria lei ele vai indicar prazos, fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sobre pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Então, qual é a obrigação da administração? Certo? É fornecer a qualquer o quê? Aliás, vamos fazer da seguinte forma, fornecer a qual tipo de cidadão, né? Para a defesa de seus direitos,
o que dos direitos do cidadão e esclarecimento de quais tipos de situação, certo? Então já vamos resolver aqui para não emendar. A administração é obrigada a fornecer ao cidadão com um determinado cargo, determinada função, não, a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos, esclarecimento de situações de seu interesse público, não de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui bem grande para você se lembrar na hora da prova. No prazo máximo de 10 dias. Mas vamos esconder agora também. Prazo máximo de quantos dias úteis, né? Dias corridos, não. Vou até colocar aqui, ó. E aqui vem o que a administração deve fornecer, né? Certidão de quais tipos de certidão? De atos, contratos, de se o que e pare. Vamos deixar aqui só para a gente ativar. Sobre pena de responsabilidade, sobre que tipo de pena, né? Da autoridade ao servidor que negar ou ainda que, né? Que o que, pessoal? A sua expedição. No mesmo prazo deverá atender, ou seja, no mesmo prazo de quantos dias, né? Em qual prazo, né? Deverá atender às requisições judiciais se outro não for fixado, ou seja, pode ter outro prazo além, pode não ser 10 dias, pode ser 5, pode ser 15, a depender do que dizer a autoridade judiciária. Mas se a autoridade judiciária não fixar, né, ele deverá atender no mesmo prazo, que é de 10 dias, né? Já fica estipulado aqui na Constituição. Então, vamos verificar de novo. Então, qual é a obrigação da administração? É de expedir certidões de atos de quê, né? Então, expedir certidões de atos, contratos, decisões ou pareceres no prazo máximo de 10 dias, ou seja, pode ser menos que 10 dias, no máximo 10 dias, sobre pena de responsabilidade da autoridade do servidor que negar ou que apenas negar a expedição desses documentos, não, também retardar, aí passou de 10 dias, já está retardando a sua expedição. E em qual prazo que eles devem atender às requisições judiciais? No mesmo prazo, né, de até 10 dias, ou seja, 10 dias ou menos. Se outro prazo não for fixado pela autoridade judiciária, que tem a competência aí de estipular outro prazo. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiros na forma da lei. Então, este artigo vem aí obrigando, né, regulando a toda a administração pública, né, direta e sempre fala isso, né, direta, indireta e fundacional, né, mas vamos deixar aí, ó, cumprimento de quê? Aqui no caso é a acessibilidade dos cargos e que mais? E o que pública, né? Que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Requisitos estabelecidos onde? Requisitos legais, né? Assim como aos extraterrestres, não, né? Já vamos ver isso daí. Então, vamos lá. O inciso 1º do artigo 115
vem impondo a toda a administração direta, indireta e fundacional, ou seja, inclusive as fundações, instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes públicos, que é obrigatório o cumprimento o quê? De acessibilidade dos cargos. Os cargos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, né, na forma da lei. Acessibilidade, né, aos cargos, empregos e funções públicas. Todos aos brasileiros que preencheram os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros que preencherem os requisitos também estabelecidos em lei. E vamos para o inciso segundo, ver o que está dizendo. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem da classificação. Opa, isso daqui é de interesse de todos nós, né? Estamos aí concursando. Eu já sou servidor público, mas a depender do concurso ainda tenho interesse em prestar. Então vamos lá. O prazo de validade do concurso público será de quantos anos, prorrogável por quantas vezes, né? Por qual período? Por qual período, né? A nomeação do candidato aprovado obedecerá qual ordem? Ordem de quê? Então vamos lá. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. 2 anos encerrou. Mas o presidente da casa, a autoridade máxima ali daquela casa, pode expedir um ato fazendo o que muitas vezes acontece, né? É comum que aconteça, prorrogando por mais 2 anos, mas essa prorrogação apenas uma vez. Então, esse ato só uma vez só para o mesmo concurso, né? Prorrogando mais uma vez, de forma consecutiva, né? Por igual período. E a nomeação do candidato aprovado obedecerá, aí, por justiça, né? A ordem de classificação. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir um cargo ou emprego na carreira. Então, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, já falamos aqui do prazo, né? O aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, aqui está falando da realização de um novo concurso para assumir cargo ou emprego na carreira. Tanto caso ele seja um servidor público, né? Quanto um empregado público, um servidor público titular de cargo, quanto um empregado público titular de emprego público. Então, o que ele está falando aqui, que caso ocorra um novo concurso durante a vigência de um concurso anterior, ou seja, dentro de houve um concurso número 1 do órgão A. Se houver dentro de 2 anos um concurso número 2 do mesmo órgão A, então aquele que está aprovado, mas ainda não foi convocado nesse concurso 1, ele tem prioridade sobre os novos concursados. Mesmo que ele estiver, por exemplo, na 10ª posição e o novo concursado no concurso número 2 estiver na 1ª posição, o que está lá na 10ª posição do concurso que ainda está vigente, mas que ainda não foi convocado, ele deve ter prioridade. Ficou claro, então, isso? Então, vamos aí ativar. Será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições, percentuais mínimos previstos em leis, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento. Então, isso daqui, com o tempo, você vai também ficar comum aqui. Está falando de funções de confiança. São exercidos exclusivamente por quem? E também os cargos em comissão a serem preenchidos tanto por servidores, nos casos, condições percentuais previstos em leis. Deixa eu tirar aqui. Servidores de carreira. Condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Esse inciso 5 aqui cabe uma explicação maior sobre as diferenças entre funções de confiança e cargos em comissão. Então, vamos ver aqui aquilo que já escondemos, né? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, necessariamente, os servidores que foram aprovados, que entraram por intermédio de concurso público, apenas esses podem exercer funções de confiança. Já os cargos em comissão, eles podem ser, aqui não está tão claro, certo? A serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições percentuais mínimos previstos em leis. Mas os cargos em comissão, eles podem ser exercidos tanto pelos comissionados, aqueles que foram indicados por uma autoridade, que tem a confiança da autoridade e que ele recebe aí ele ocupa uma vaga dentro do quadro do serviço público, certo? Então, é uma cadeira, é um lugar na estrutura, no organograma aí da instituição pública. Já a função de confiança é um exercício, é uma atribuição, certo? E os servidores públicos também podem ocupar um cargo em comissão? Sim, eles têm, muitas vezes, têm um percentual mínimo reservado para servidor de carreira. Então, esta que é a diferença. Mas onde que as funções de confiança e os cargos, as funções de confiança e os cargos em comissão têm em comum é que eles se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, o objetivo final desse inciso é tratar do que eles têm em comum, né? As funções de confiança e os cargos em comissão, aqui o inciso 5 delimita quais são as atribuições de ambos, que são atribuições de direção, chefia e de assessoramento. Ficou claro aí a diferença entre funções de confiança e cargos em comissão? E então vamos encerrar por aqui, porque já estamos com 28 minutos de vídeo, né? E vamos separar aqui esta introdução. Estamos vendo aqui as disposições gerais, disposições gerais, que é a seção 1 do capítulo 1 da Administração Pública, do título 3 da Organização do Estado. É apenas essa seção, tá, pessoal? E aí já terminamos as disposições gerais. Estamos aqui, então, paramos na... Deixa eu ver aqui. Paramos... Já me perdi aqui. Onde é que paramos mesmo? No inciso 5, certo? E aqui temos quantos incisos? Só para ficar claro para nós. Temos 24 incisos, provavelmente, aí, ó. E mais um artigo bem curtinho aí. Então, já fizemos até o 5º, temos mais aí 11, né?
Temos mais 11, não, né? 5, 24 menos 5, temos 19 incisos, mais um artigo pequeno, certo? E aí terminamos essa parte e vamos para a última parte. Espero que tenham excelentes estudos, continuem firmes aí, a prova já está chegando, né? Um grande abraço e até a próxima!